Agora entrando de cabeça no assunto esportivo, por mais que a gente vá mostrar muito mais cenas de guerra do que de esportes, ontem teve os últimos jogos da 11ª rodada do Brasileirão, e aí esportivamente, e aí eu peço pro Thiago colocar o GC na tela, a gente tem alguns destaques, faço até uma brincadeirinha e dedico ela ao Helder, nosso amigo botafoguense do chat, que hoje não está aqui acompanhando ao vivo, mas certamente vai assistir depois e deixar o comentário dele no programa. Rio em chamas. Homenagem ao fogão aí, mas não só ao fogão, ao caos que a gente viu em São Januário ontem. Vasco afundado com cenas de guerra, Flamengo goleado e Botafogo líder isolado. Que noite pro torcedor botafoguense, hein? Não bastasse o Flamengo, aliás, não bastasse a própria vitória do Botafogo, se isolando na liderança, o Flamengo perdeu de 4-0 do Bragantino e o Vasco perdeu em casa. E aí a gente viu cenas muito parecidas ontem com as da Vila Belmiro de antes de ontem. Eu já vou mostrar esses vídeos para vocês. Antes, até, citei o Santos, o caos lá na Vila Belmiro, a conclusão esportiva disso tudo foi o Odair Hellmann, técnico do Santos, ser demitido, né? E o Santos hoje pela manhã tweetou aqui um acerto com Paulo Turra, que até semana passada era o técnico do Atlético Paranaense. Então, Paulo Turra será o novo técnico do Santos Futebol Clube para esse restante de temporada. A Vila Belmiro ficou, a conclusão da confusão que a gente mostrou no programa ontem é que o STJD definiu pela Vila Belmiro fechada por 30 dias, então o Santos, isso inclui também os jogos do Santos feminino, o time feminino do Santos vai jogar na Vila Belmiro sem público e nos jogos do Santos fora de casa a torcida do Santos não terá acesso permitido pelos próximos 30 dias inicialmente, e o Vasco vai receber a mesma punição pela confusão, pelas imagens que eu já vou mostrar para vocês que aconteceram em São Januário no jogo de ontem. Informação de hoje de manhã da jornalista Joana de Assis, do Grupo Globo do GE. O Vasco vai receber a mesma punição do Santos e jogará sem torcida por 30 dias após a confusão. Eu até comparei ontem no próprio Twitter as duas confusões, né? E São Januário foi de Vila Belmiro. Esse é uma cena aqui lembra muito, né? As imagens que a gente mostrou no programa de ontem, lá depois do Santos e Corinthians, em que sinalizadores, fogos ali foram arremessados, bombas, pela torcida do Vasco no gramado, ali bem próximo aqui nessa parte branca, onde é o túnel de acesso ao vestiário dos jogadores. Então é meio bizarro, né? Quando a gente fala que isso daqui parece estar se naturalizando. E um portal aqui, uma arroba segmentada de cobertura de notícias do Vasco, traz um relato que por si só já é impactante. Foi uma das piores confusões que eu peguei em São Januário nos últimos anos. O bagulho saiu de dentro do estádio, foi pra rua, abriu um portão no estacionamento, quebraram carros, tombaram lixeiras, deram tiro de arma de fogo, e a gente tem essas imagens para mostrar para vocês, pedrada, gás e mais outras coisas. E agora eu vou começar a mostrar as imagens dessa confusão. Primeiro aí o Gabriel Rodrigues, jornalista do portal Super Esportes, trazendo imagens de dentro de São Januário, justamente daquela imagem, daquele print que eu mostrei para vocês dos fogos, sinalizadores sendo arremessados dentro do gramado. No momento que o segundo sinalizador, a segunda bomba ali é arremessada. Aqui era um dos lugares mais caóticos, onde eu estou passando o cursor aqui mais à esquerda do seu vídeo, ó, mais um objeto arremessado aqui. Cada um desses pontinhos brancos são copos, são coisas sendo arremessadas. E aqui os torcedores começam a tentar escalar e a chutar e tentar quebrar mesmo esse vidro de proteção aqui, que aparentemente é muito resistente, porque eles tentaram por muito tempo arregaçar isso daqui e não conseguiram. Nesse momento começa a chegar aqui segurança para tentar coibir os torcedores da tentativa de invadir o gramado. Mas assim, cenas de guerra dentro do estádio, né? Aqui o momento em que o ex-técnico do Vasco, Barbieri, também foi demitido, é exemplo do que aconteceu com o técnico do Santos. Então Maurício Barbieri não é mais técnico do Vasco. O momento em que ele vai ao túnel do vestiário, recebendo também muitos objetos, aí, muitos copos e outras coisas sendo arremessadas ali pelos torcedores. Esse daqui quase acerta ali o Barbieri, né? Essas imagens, o Vasco perdeu ontem do Goiás por 1-0 em São Januário. A comissão técnica do Goiás, que é uma comissão técnica nova, o Goiás nem teve esse novo técnico no comando ontem, chegou outro dia aqui no Brasil, é uma comissão técnica portuguesa. Olha as imagens de como estavam os membros da comissão técnica, jogadores do Goiás, escondidos ontem, cercados por torcedores do Vasco,
Isso daqui aconteceu num camarote, em que a nova comissão técnica do Vasco estava assistindo o jogo. Eles precisaram se esconder, deitados, embaixo das cadeiras. Relato do jornalista Renan Moura. E ele traz um vídeo desse momento. Olha essa cena, velho. Não dá pra naturalizar um negócio desse, né? E aí aqui é a conclusão dessa cena, sob muita escolta, sob forte escolta, aí sim a comissão técnica do Goiás consegue deixar ali o estádio, deixar o camarote ali em São Januário. E os sons de bombas ali, esses sons já do lado de fora do estádio. O clima continua muito tenso em São Januário, tuitou ontem pela noite o Gabriel Rodrigues. Torcedores tentaram invadir um dos portões e a PM respondeu com bala de borracha e bombas, inclusive em direção às casas da barreira ali em volta de São Januário. A Lourdes está comentando aí no chat que a PM jogou bomba na arquibancada, também não pode ser isentado. Isso aconteceu também. A gente também teve cenas da polícia atirando ali bombas, meio que sem uma direção específica, né? Simplesmente jogando ali em direção a qualquer grupo de torcedores nas arquibancadas. Virou um caos, virou cena de guerra mesmo. Esse é um exemplo, inclusive, da polícia atirando, só que dessa vez pro lado de fora do estádio, né? Os policiais pegam, olha aí, as bombas sendo atiradas por cima do portão. E assim, sem muita direção também, né? Se uma bomba dessa cair numa casa ali em frente ao estádio, o que impede essa bomba de atingir uma casa, eventualmente? Aqui cenas dos carros dos jogadores do Vasco no estacionamento do estádio de São Januário depredados. Uma foto aqui de um dos carros amassado, porque os torcedores conseguiram invadir. Aí, ó. Pô, só deu pra ouvir um. Abriram o portão. Fudeu. Ó. Gente, vamos sair daqui. Olha essa cena, velho. Que loucura. Então, assim, a sensação que a gente tem é que naturalizaram, né, as cenas de violência aí no futebol. Isso não pode ser naturalizado nunca, pelo amor de Deus. E falando esportivamente, e não só as cenas de violência, né, mas a falta de preparo da polícia também para lidar com essas cenas. Teoricamente, a polícia não poderia deixar que torcedores entrassem com bombas, com sinalizadores, nem na Vila Belmiro antes de ontem, nem ontem em São Januário, e os torcedores entram. Então, assim, não há um preparo tão legal da polícia nem para prevenir, nem depois para coibir quando acontece esse tipo de coisa, como a gente mostrou nas imagens, né? Situação complicada. E aí, passando para vocês o resumo da rodada, esse jogo foi um amasso do Bragantino para cima do Flamengo. Foi 4-0, poderia ter sido mais até. As estatísticas são impressionantes, pensando no que é o Flamengo aí dos últimos anos, né? O Red Bull Bragantino deu 36 chutes a gol contra 7 do Flamengo. Os chutes direcionados no gol mesmo foram 13 do Bragantino contra nenhum do Flamengo. Foi um baile em Bragança Paulista aí dos donos da casa. Talvez o resultado mais expressivo da rodada, né? Ontem também teve vitória do Inter fora de casa contra o Coritiba, que não ganha de ninguém, são 11 jogos sem vitória. O Grêmio, com show do Luizito Soares, que pelo menos por enquanto não se aposentou, jogou ali contra o América Mineiro e deu show 3-1 do Grêmio. Cadê o resto dos jogos de ontem? Aqui, ó, o Vasco perdeu em casa pro Goiás por 1-0. E o Botafogo, líder do campeonato, segue líder isolado, ganhou mais uma fora de casa, 1-0 para cima do Cuiabá. E assim está a classificação do Campeonato Brasileiro 2023, depois de 11 rodadas. Daqui a pouco o primeiro turno chega no fim e muita gente ainda está duvidando do Botafogo. O Botafogo segue firme e forte e cada vez mais isolado na liderança. O Palmeiras perdeu, então ficou estacionado com 22 pontos em segundo lugar. O Botafogo, com a vitória, abre 5 pontos de vantagem, tem 27 pontos na liderança. O Grêmio, com os resultados da rodada, é quem assume a terceira posição, passando o Flamengo, vai a 20. O Flamengo estacionado com 19. Vê Atlético Mineiro e Fluminense se aproximarem, os dois empataram ontem, o Atlético com 19, o Fluminense com 18, fecham o grupo que hoje se classificaria para a Libertadores do ano que vem. Lá na parte de baixo da classificação, a gente tem o Vasco afundadaço na vice-lanterna, com 6 pontinhos, só uma vitória lá na primeira rodada do campeonato. O Coritiba ainda não venceu, é o lanterna com 4 pontos.
América e Goiás fecham o Z4, seriam os 4 rebaixados hoje para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos, que está também ali com a troca de técnico, as cenas de violência que a gente mostrou ontem, também está ali pertinho da zona de rebaixamento. Que situação, hein? Que situação. O Sama aí mandou no chat, futebol brasileiro não faz sentido. Eu até acho que faz, a gente tem uma sociedade muito violenta, né? O Paulo Cruz fala sempre isso quando ele participa aqui das lives. Inclusive, indico muito quem não assistiu o Flow News ontem assistir. O Paulo Cruz estava impossível no programa da Marcela ontem, mas no melhor sentido possível, um abraço para ele. E ele fala muito, né, de como a sociedade é violenta de forma geral, a humanidade, mas a nossa sociedade brasileira é muito violenta, e eu acho que isso se reflete no futebol. Eu sempre defendo essa teoria de que o futebol é um reflexo da nossa sociedade. E a gente tá ficando cada vez mais violento, mais inconsequente, e a gente vê isso refletido aí nessas cenas dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu todo mundo que votou, valeu todo mundo que deixou o like, quem não deixou ainda dá tempo de deixar, então deixa o seu joinha e até semana que vem. Segunda que vem a gente tá de volta sempre às 12 horas, meio-dia, ao vivaço aqui no Flow News. Valeu!